nesse quadro agora do Metrópole em Foco, nós estamos recebendo aqui novamente, né? Estivemos aí a semana passada, semana retrasada, com a Júlia Adefonso, jornalista, fez aqui, nossa colega aqui da Fundação Casper Libero, ela tem curso de fotografia, fala português, inglês, espanhol, fala italiano, fala japonês, olha, mandarim. Nossa, super. Tem uma coisa que eu sei. Que eu não sei o enrolation, né? Lógico. Tá bom. A Júlia Adefonso, que agora tem aí uma surpresa, né? Agora já é jornalista mesmo, né, Júlia? Agora eu sou. Já jornalista? Tá ótimo. Então, depois abrimos aqui o espaço aqui para a Júlia sentar e fazer a apresentação do programa. A Bia, olha, Beatriz, Regina Beatriz Estevam de Paula. É a Bia, né? A Sim. Bia, mais conhecida como Bia mesmo, olha. Dona Regina, né? Dona Regina, Célia Estevam está aqui, de Paula, né? E o Roberto, ah, o Roberto Paulo, sobrinho. O tio dele chamava Roberto Paulo. Isso. Né? E aí ele deu o nome. Olha, mas ó, ele ficou muitos anos na EBC, hein? Empresa Brasileira de Comunicação do Governo Federal, é uma agência estatal, né? Mas que tem assim uma programação de qualidade mesmo, né? Tirando um pouco aí aquelas notícias que é obrigado a colocar, né? Câmara, Senado, essas coisas, mas tirando ali, você tem muita coisa boa ali para explorar. E eu recebo material de lá, viu? Então, ó, bem-vindo a todos vocês aí. Eu não falei da sua mãe, né, Júlia? É a Patrícia. A Patrícia. Não dá para esquecer o nome da minha esposa. O nome da minha esposa, Patrícia. A Patrícia também está aqui hoje aqui conosco. Bom, vamos lá. Júlia, terminou o ano, acabou, o ano de 2023 terminou para você em termos de faculdade. Em termos de faculdade, terminou. Primeiro, bom dia a todos os ouvintes. Pedro, obrigada por mais uma vez convidar para estar aqui. Finalmente terminou, né? Agora acho que... Agora vai vir as saudades, viu? Vai demorar um pouquinho, eu acho. Não sei. No momento eu não tô querendo sentir falta, não. Não, no momento não. Não. Bom, agora o que precisa... Daqui para frente, qual é Porque agora você tem um diploma na mão, você fez um TCC, tirou 10 do TCC, não Tirei foi? 10 no Chorou, TCC. Chorei caiu, muito. eu vi ali você debulhada em lágrimas. O que foi aquilo? Nossa, eu tava muito nervosa. É. Eu achei que... Não sei explicar. Eu achava que o projeto era muito bom, porque é um projeto que fez eu sair um pouco da bolha e enxergar outros problemas, outras mulheres, outras histórias. E acho que até me profissionalizar muito mais, né? Eu tive que trabalhar com um formato de podcast, que eu nunca tinha trabalhado antes. Foi a primeira experiência. E eu sou mais focada na parte de mídias. Então, ter que, basicamente, mudar tudo que eu tô acostumada para poder fazer acontecer foi super diferente, assim, pra mim. Então, eu tava muito nervosa para ver como que ia funcionar. Aí, chegou no dia da apresentação. Até chegar na apresentação, eu tava, tipo assim, estressada, nervosa, ansiosa, enfim. Mas tava suportável. Agora, no dia, eu achei que eu fosse, sei lá, ter um piripaque a cada 5 segundos. E a minha apresentação foi 9 da noite. Então, eu fiquei o dia inteiro naquela expectativa do que vai acontecer. Aí, a hora que chegou a apresentação, chegou na conclusão, já comecei a chorar. Aí eu falei, agora a torneirinha abriu, não fecha mais. Você é muito emotiva? Eu? Nossa. Não sei nem explicar. Muito. Ah, é? Bom, eu não entendo nada de signos, né? Dizem aí que o câncer é mais emotivo ainda, né? É, mas eu sou aquariana. Eu não entendo nada. Falam que aquariano é frio. Eu não me acho nada fria, É? não. Me acho muito chorona, na verdade. Então tá bom, é porque o aquário é meio caranguejo, que também vive em água, essas coisas todas, aí bota um pouco mais de terra no aquário, né? Vira aquela massa toda, ali se esconde um caranguejo, bom, sei lá. Bia, tá aí, ó, a Bia também esteve aqui conosco, psicóloga, né? Dá para analisar a Ju? Dá. Vixe, Maria.
Dá Dá? pra organizar. Muito bom Tem dia a jeito? todos. Eu tenho jeito? Tem. Tenho, né? Então tá bom. Bia, tá aí, ó. Você também é psicóloga, tem um projeto, tem um instituto, né? Criou um instituto, tem um projeto aí. E a Ju também parece que caminha junto contigo nesse projeto, né? Como é que tá as coisas? Sim, aprendo muito com a Júlia. Ah, é? A gente tem uma parceria de trabalho, né? Então, cada uma atende uma outra no segmento que tem a habilidade, aí nós vamos aprendendo, ensinando juntas. O Instituto Bia é um instituto bem novinho, registrado bem novinho, foi registrado agora em julho. Em julho. O Instituto Bia é totalmente Dia voltado para 1º de julho. 1º de julho. É de câncer, hein? É verdade. Tô falando Vamos porque eu fazer também um sou, mapa viu? do Instituto, hein? Vamos fazer uma Eu só sei isso, viu? Só esse pedaço aí. Eu também sei só um pouquinho. Eu nasci no dia 29 de junho, no dia de São Pedro, no Parque Dom Pedro, na maternidade Dom Pedro. O médico que fez o parto da minha mãe chamava Pedro Gatelli, e eu ia só me chamar Oswaldo. É sério? 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 O dia do meu aniversário era feriado, aí o Castelo Branco caçou o feriado, aí caçou São Pedro, aí São Pedro esperou ele dar uma subida, aí, ó, teu pai sabe da história, aí pegou ele lá em cima, né, pegou o Castelo Branco lá no avião, derrubou o avião, matou o Castelo. São Pedro não é muito chegado não me tira o que é meu, mas assim, mas é verdade, eu nasci no Parque Dom Pedro, na maternidade Dom Pedro, no dia de São Pedro, era tudo era Aí virou Pedro. não tinha como, né? Não tinha como, aí ficou. Olha, E meu tema pra aniversário análise, hein? e o meu aniversário era feriado. Aí caçou esse feriado, aí ficou aí, tem que me contentar. Me contentar. Mas é isso. Agora, bom, aí a Júlia agora vai fazer o quê? Também a comunicação, né? Agora ela assina como MTB. Vai, Júlia? Já tirou? Não, ainda não tirei. Ainda não, né? Agora faz o registro, tudo. Eu né? ainda acho que preciso. Eu tenho que ir atrás da burocracia, mas eu tenho que pegar ainda todo o meu diploma e tudo isso só vai acontecer em abril do ano que vem. Vai demorar um pouquinho ainda. Uhum. Mas pretendo. Mas tá bom. Aí vamos ver o número que tá aí essa MTB, nem sei. Né? O meu é muito antigo. O meu antigamente era mais difícil tirar MTB, hoje fica um pouco mais fácil. Não é que fica mais fácil, a burocracia diminuiu. É outra. Era muito papel, aí você tem a facilidade. Bom, e aí, o teu TCC, Júlia, ele versa sobre, você falou aí do podcast, né? Isso. Mas ele versa aí sobre tabus, né? Que são Que passados de geração em geração entre as mulheres. E assim, como é que foi a apresentação e como que foi a recepção disso? Porque você tem uma banca ali, né? Tem. Mas você tem um público ali também, todo mundo olhando. Falando, Muitas pessoas. Eu inclusive queria. sua mãe, né? É lógico, sempre, em todas. Mas é muito engraçado, porque a gente queria, né, eu e a Ju, que foi minha dupla, a gente queria muito que tivessem pessoas assistindo o nosso projeto, Sim. porque querendo ou não, foi um projeto muito especial. E aí, convidamos Deus, todo mundo mais um pouco, tanto que a mãe falou, Júlia, pra quê? Na minha banca eu não chamei ninguém. Aí eu falei, gente, eu sou um pouco parecida, eu acho legal as pessoas estarem lá pra ver o projeto. Aí, no dia, tinham acho que umas 30 pessoas na sala. E a banca, na hora que a gente estava apresentando tudo, a gente... Mas essas 30 pessoas com suas convidadas. Como convidada, é. Então você levou plateia? Eu levou o pessoal para bater papo. Lógico. Levei a família. E aí, obviamente, alguns amigos da faculdade, tanto meus quanto da minha amiga, também estavam presentes. E aí, a gente tava com a banca, eram 3 integrantes. E, inicialmente, a gente queria que fossem apenas mulheres, mas com o decorrer do projeto, a gente percebeu que era importante ter a participação de homens também no projeto, porque é uma questão de mudança social, né? Sim, então, como o Pode Contar, né, ele é um podcast feito por mulheres, mas a gente entendeu que é para todos. Sim. Porque a gente tem que ter o letramento, tem que ter toda essa construção social
desconstruída para construir algo novo. Então, a hora que a gente montou a banca, colocamos um professor de sociologia, filosofia, e também tinha uma outra professora que ela tem um projeto social muito bacana para mulheres que já passaram por algum tipo de abuso, tudo. Então foi muito legal a construção. E a gente percebeu que eles estavam envolvidos no tema, né, que estava interessante. A hora que terminou, né, o tempo, que foi o momento da arguição deles, uma das professoras chorou. A orientadora se emocionou falando. Ele fez algumas perguntas, mas eram críticas construtivas do que a gente poderia fazer para o futuro, para mudar para o futuro. Mas, assim, foi super bacana a recepção de todos eles. Os comentários foram muito positivos, tanto que eles falaram, tem que continuar com esse projeto, vocês têm que pôr isso, né, para rodar. E aí ficou uma sementinha apontada aí do que a gente vai fazer daqui para frente. Então, eu dei uma olhada no projeto que você passou aqui, né? Aham. E achei muito legal, mas que não fique somente do TCC, né? É. Ele tem que... E aí, ó, tem a Bia aí com o Instituto, eu acho que dá Dá para conversar, né? para conversar, para agregar e assim, o avanço, né? Está em cima disso, eu acho que é a discussão do momento. Com E, certeza. inclusive, colocar homem aí para discutir isso aqui, falar, ó, até porque ele tem que bater no peito e falar minha culpa, minha máxima culpa, não é isso? É a minha culpa, a minha máxima culpa. Não? Então, e Bia, você que já conhecia esse projeto? Conheci junto com a Júlia, né? Quando ela me fez o convite para participar, eu gostei muito. Vai muito de encontro com o que o Instituto oferece, né, para a sociedade, que é trabalhar a saúde mental através da comunicação. Então, eu vejo que é um gap muito grande a comunicação. Eu percebo o quanto que a gente precisa aprender a conversar. Só que para conversar com as pessoas, a gente precisa primeiro aprender a conversar com nós mesmos. E esse é o foco do Instituto, trabalhar a comunicação interna. Como que você se vê, o que você pensa sobre você, o que você acreditou do que você ouviu dos outros. Porque isso acontece muito, né? A gente é pequenininho, escuta um monte de coisas e aí nós vamos crescendo, muitas vezes acreditando naquilo que falaram sobre a gente. Certo. E a gente se perde muitas vezes da gente mesmo. Então esse é um tema que a gente precisa mais muito conversar. Muito mesmo. E eu achei muito legal aqui porque cada episódio que a gente fez do TCC, né, eram 2 convidadas. Então sempre tinha uma especialista, por exemplo, na pauta que a Bia participou foi de relacionamento abusivo, então a Bia ia lá para bater um papo, falar de uma visão um pouco mais técnica e analisar a situação um pouco mais fria assim, né, por fora, e ao mesmo tempo tinha uma convidada com experiências para compartilhar. Que aí nesse episódio foi a Tati. E uma coisa que pra mim ficou muito marcada é que a Tati ela nunca tinha falado tão abertamente assim com muitas pessoas sobre o problema que ela passou, sobre as experiências que ela teve, negativas, tudo. Então, ela ter se aberto para esse podcast, é isso que a Bia falou, é ela conseguir se compreender e conseguir comunicar aquilo que ela sentia e que muitas vezes ela própria reprimiu por vergonha ou por medo do que as pessoas iriam falar para ela. Então, foi um projeto muito interessante nesses aspectos. Nesse podcast, vocês entrevistaram quantas pessoas? Ao todo, foram 10 pessoas. 10 pessoas. Porque cada pauta eram 2 convidadas. A gente fez 5 episódios, né, que foi uma linha bem cronológica mesmo. A gente começava falando sobre virgindade, passava para relacionamento abusivo, cansaço mental, dismorfia corporal e finalizava com sexo na terceira idade. Então aí cada pauta sempre eram 2 convidadas. E o primeiro episódio, que foi o introdutório mesmo, aí a gente fez um bate-papo, eu e a Ju, né, se apresentando um pouco, explicando como que seria o projeto, como que funcionaria, qual o nosso intuito e assim por diante. Então, e a ideia, e esses podcasts foram feitos aonde? Na faculdade mesmo. Aqui mesmo? A gente usou o estúdio da faculdade de rádio. Não, eu falo aqui porque nós estamos aqui. No mesmo prédio, Tudo, aqui na A gente deu uma super improvisada, porque inicialmente a gente queria fazer com um estúdio, enfim, alugar um espaço, fazer personalizado, porque toda a cor do nosso podcast é o lilás. Então a gente queria muito que tivesse talvez alguma coisa lilás? no fundo. Porque a cor sua, né? A cor da moda. Pior que nem eu sou mais do rosa, confesso. Mas o lilás, ele é a cor da transformação, da transmutação. E como o nosso projeto ele é totalmente em cima da borboleta, em cima dessa transformação, que como são tabus que a gente quer quebrar, que são passados de geração em geração,
nada melhor do que a borboleta e do que o lilás, que são as cores da transformação, né, o elemento, o símbolo, enfim. E aí que faz essa transição toda. E também é uma cor que foi usada no movimento sufragista. Então é como se a gente estivesse fazendo também uma homenagem a essas mulheres. E agora vocês, bom, agora você certamente vai ser mais difícil usar a faculdade para fazer o podcast, né? Então vocês vão ter que fazer o podcast e arrumar um local para fazer o podcast e convidar o pessoal, né? Aí agora começa uma outra luta aí, né? Outra coisa, bom. É. Mas isso aí é uma coisa que a gente também pode ajudar aqui, né? Por que não? Olha aí. Eu boa, adoraria. né? E abrir espaço aí para vocês fazerem um podcast, até porque o projeto é muito bom. E eu acho que você falou aí que foram 5, né? Isso. Falou de virgindade, relacionamento abusivo, dismorfia corporal, cansaço mental e o sexo na terceira idade. Isso. E eu acho que daí, acho que muitas coisas vão acabar surgindo, porque Com certeza. tem os ganchos, né? Na verdade, quando a gente montou quais seriam os assuntos desse primeiro momento, eram 10 temas. Fechados, 10 temas, a gente já tinha as convidadas em mente, como funcionaria. Por exemplo, eu queria muito falar sobre gravidez na adolescência, que eu acho que é um tema super interessante. Muito. E o que não falta são pessoas para terem histórias, para contarem. E mesmo quando a gente às vezes não tem assunto, as pessoas acabam contando coisas que fazem a gente repensar muita coisa, né? Então, acabamos reduzindo para 5 temas para o projeto de TCC, por uma questão de tempo, de disponibilidade, também porque tem que colocar a edição, enfim, é toda uma coisas para fazer Era um junto. TCC, né? Você falou, eu não Exatamente. eu não posso fazer a gente começou as gravações em maio e finalizou em outubro, tudo, publicação. Então, assim, como tinha muita coisa para fazer, muita coisa para ficar bonitinho, no jeitinho que a gente queria mesmo, acabou demandando mais tempo do que a gente esperava. E aí, óbvio, foram 5 temas, mas no final do projeto, inclusive, a gente colocou acho que mais 5 para poder dar continuidade caso viesse uma segunda temporada. Planos futuros que a gente vai trabalhando, né? Ah, bom, legal. Bom, e aí, a Bia entra nessa como? Então, a Bia obviamente faria parte de mais episódios, porque eu acho que a gente tem uma sintonia muito grande e eu acredito muito no que a Bia fala, como ela trabalha, na forma como ela atende outras pessoas. Tanto é que a Tati já, obviamente, também passou com a Bia, né? Essa relação foi muito legal também, porque uma conhecia a outra, já tinha uma outra sintonia. E aí, quando a gente fez todos os nossos bate-papos, quando a gente participou, né, desse episódio, principalmente de relacionamento abusivo, a troca foi enorme. Foi um episódio que a gente teve... Foi muito emotivo. Foi um episódio onde a gente conseguiu externalizar muita coisa. E assim, foi o episódio mais, acho que, pesado de todos. Foi o episódio mais marcante. Tanto é que no começo a gente fala que tem um alerta de gatilho. Porque muitas pessoas já passaram por relacionamentos abusivos e a gente às vezes não tem noção, né, disso. A gente vê na internet, a gente vê foto e não acaba tendo noção do tamanho desse problema e que é muito mais comum do que a gente imagina. Fica um pouco mais na área da literatura, né? Quando você começa a entender a coisa ou passa por aquilo, aí a coisa vira. Enquanto é só literatura, é só literatura. Exatamente. Né? Bom, e aí, Bia? Por exemplo, desses temas aqui, você é psicóloga, você tem um trabalho voltado também. Nesses temas aqui, você já encontrou alguém ou fala sobre virgindade com alguém, relacionamento abusivo, sexo de terceira idade? Como é que você lidar com isso? E tem alguém aí com quem você interage aí? Ó, não sei se eu posso falar que um paciente, alguma coisa assim, porque você é uma psicóloga, né? Olha, eu digo que eu comecei a estudar psicologia para entender a minha família. E para me entender diante de tudo que eu vi. Você não queria ir para o IBC? Dentro da minha família. Ela não queria, ela falou, não, jornalismo não, área de comunicação. E eu estou na área de comunicação, eu tenho uma filha psicóloga, eu acho que ela fez psicologia também para entender porque que o pai está nessa área até hoje. Eu gosto muito da área de comunicação. É ancestral mesmo. A minha mãe e o meu pai, eles vêm de uma profissão de comunicação sempre muito
forte. A mamãe também. Mamãe, escrevente do Fórum João Mendes. Então, ela! Mamãe, aqui. É ela! Agora que eu descobri quem é que me mandava lá. Agora tá fazendo sentido. Agora que eu sei que quando chegavam os oficiais de justiça lá, que eu falava, cite-se, não é cite-se. Isso, exatamente isso. Meu Deus do céu, encontrei a sua mãe aqui. Olha aí. Desde pequenininha, eu sempre fui trabalhar com a minha mãe, sempre fui trabalhar com meu pai, então sempre admirei eles, né? O atendimento da minha mãe ao público, sempre uma comunicação gentil, educada, uma paciência. Eu tô brincando, viu? Vezes... Eu só brinquei aqui. Eu acho que só quebrar um pouco. Às vezes chegavam pessoas assim, grosseiras, sabe? Bravas mesmo, fazendo... Ameaças. Bom, até em função do trabalho dela, porque parecia que ela era a culpada, né? Exatamente. E eu criança ali, vendo aquilo, e eu ficava me perguntando, mas por que tá gritando desse jeito? Mas por que tá sendo agressivo desse jeito? Por que não conversar? Né? Então, isso eu já via dentro da família. Também muitos conflitos, muitas brigas, entre tantos abraços e carinhos e amor, e eu criança não entendendo nada. Por que briga desse jeito se uma gosta família tanto? Normal, viu? Mas é normal isso hoje também. que eu compreendi isso, viu? Mas quando criança, era confuso na minha cabeça. Sim. Momentos de tanto carinho, momentos de tantas brigas muito agressivas. E no ambiente de trabalho da minha mãe também via isso. Aí no ambiente de trabalho do meu pai não via brigas, não via conflitos. Via essa questão da comunicação também sendo trabalhada sempre muito forte. Sempre via meu pai acalmando os repórteres para poder fazer a gravação. Sim. Calma, respira. Vamos lá. 3, 2, 1. Bora, gravando. Então, sempre envolvida, né, nesse contexto da comunicação. Então, faz muito sentido para mim trabalhar hoje nessa área. E aí, junto com toda essa duplicidade, né, entre agressividade e carinho, eu fui estudar a psicologia para conseguir receber algumas respostas do que eu passei a infância, a juventude, querendo saber. E a psicologia trouxe muitas respostas em relação a isso, que é exatamente a comunicação interna. O que você pensa sobre você influencia diretamente na forma que você se comunica. E quando eu aprendi isso e o tanto de julgamento que existe na nossa comunicação com a gente mesmo, por uma influência externa, aí quando a Júlia me chamou para fazer o tema relacionamento abusivo, falei, nossa, vai mexer muito comigo esse tema, porque eu vi isso acontecer dentro da minha família e eu vi isso acontecer com muitas mulheres e muitos homens que eu já atendi nesses 10 anos de carreira dentro da psicologia. E é uma complexidade muito grande, é um peso muito grande viver relacionamentos abusivos. E como a gente conversou no podcast, né, o relacionamento abusivo não acontece somente dentro de relacionamentos amorosos. São em todas as relações. E são comportamentos assim tão sutis que é demorado você perceber que você está dentro de uma relação abusiva. Por conta dessa sutileza que vem no comportamento. Então, ao mesmo tempo que você vive um relacionamento abusivo, dentro dele você também vive momentos de alegria, você também vive momentos de carinho. Então, você entende que a pessoa vai melhorar. Que não é tão grave assim. Sabe? Uhum. E aí, quando você começa a conversar sobre o tema, você ajuda as pessoas a perceberem, identificarem que elas estão numa relação abusiva. E muitas vezes ajuda a pessoa a perceber que ela é a pessoa que é a abusadora. E às vezes ela também
ela se não, dá conta, não ela se não dá percebe. Isso foi até uma característica de todos os episódios. Por né? isso que a gente quis trazer pessoas que tivessem bastante domínio dos assuntos. Por exemplo, o de dismorfia corporal, a gente chamou a Gisele para contar a experiência dela. Ela só se deu conta que ela passou por um processo que ela não se via com o corpo que ela tinha, um processo de bulimia que durou mais ou menos uns 10 anos, anos após ter se curado. Ela não percebia na época. Ela não sabia que ela estava passando por isso. Até o momento que ela passou por uma terapia e ela falou: caraca, realmente eu estava vivendo uma coisa meio crítica. Então, esses diálogos, esses debates, eles foram muito interessantes por exatamente isso que a Bia falou. Da gente conseguir conscientizar as pessoas ou de que elas estão fazendo, por exemplo, no caso do relacionamento abusivo, né? Então, estão tendo atitudes mais tóxicas, mais abusivas com outras pessoas ou que elas estão passando por isso. Então, quando a gente fala em relacionamento abusivo, e eu vou só pegar essa parte aí, a primeira coisa que vem à cabeça é um casal. E não é só isso, né? Não. Pode ser uma amizade. Pode ser dentro os de ciúmes casa, que eu tenho daquele meu amigo e eu faço de tudo para que ele não seja amigo de outra pessoa, ele é só meu, porque isso também acontece, né? E tem esse relacionamento muitas vezes de um homem com uma mulher também, e não tem nada, eles são só amigos, mas existe aqueles ciúmes, e os ciúmes, até os ciúmes doentios, mas tem amizade, né? E que você fala, oh, mas que não larga? Será que gosta de mim? Será que não gosta, né? Vai criando uma certa dependência entre, Então, né? nesse relacionamento abusivo que você fez aí, essas entrevistas aí, foi só de casal ou não? Também Não. tocou nesses assuntos? Quando a gente começou até a pauta, logo no início a Bia já explicou isso, que relacionamento abusivo não é só, por exemplo, entre homem e mulher, não é só num relacionamento a dois, assim, casal, mas também em família, então às vezes relação mãe, pai com filhos, uma relação de amizade, Isso tem relação muito, né? trabalho. Dizem que a menina é mais ligada com o pai, o menino é mais ligado com a mãe, não é? Tudo isso, Né? A mãe dá mais atenção pro menino, né? Que eu vou criar esse menino do jeito que eu queria que um homem fosse, não tem isso? Por isso que eu tenho o Rafael em casa, 4 mulheres cuidando dele, deu problema, meu. Deu problema. A gente precisa entrar nas crianças, a gente precisa conversar com O as Rafael crianças. não é mais tão criança assim, né? precisa Mas ele só conversar. acostumou. Né? Agora tem que fazer um trabalho para desvencilhar ele dessa coisa, porque realmente ele ficou. Quando era adolescente, ele era o folgado da casa. Porque você tinha 3 irmãs para cuidar dele, tinha a mais velha. Aí você tinha mais a mãe. Eu falava, não dá, não vai ficar bom o negócio. Mas, enfim, né, 4 votos contra 1, né? venceu. Não, mas o Rafael realmente. Mas eu acho que isso daí também é um relacionamento meio que abusivo, né? Porque você segurava, assim, foi quase difícil. O Rafael ele era mais ligado. Eu estou falando, eu estou dando aqui meu depoimento. O Rafael era mais ligado com a mãe do que comigo. Entendeu? E as meninas eram o contrário. Né? Então aí tinha um pouco de ciúmes nessa relação. Mas aí a gente depois foi devagar. Adaptando. Depois vai crescendo também, você fala, bom, aí fica aquele jogo de empurra. Empurra os filhos para um lado e empurra para o outro, né? Agora toma que o filho é teu. Né? Bom, e o cansaço mental? Como é que ficou isso aí? Essas entrevistas, cansaço mental? Foi um assunto que foi, acho que o que mais gerou identificação, pelo menos nas redes. Né? Porque muitas pessoas estão vivendo nesse ritmo frenético. Tanto que em algumas conversas que eu tive com a Bia por fora, ela falava, Júlia, você não é uma máquina. Tipo, aprenda a respeitar o tempo das coisas. E foi exatamente isso que a gente trouxe para o episódio. Você precisou fazer alguma coisa, porque você
Dá para perceber que ela é assim, ela Frenética. está além, né? Além do tempo, né? Além do Verdade. horário, além Tivemos do algumas tempo. conversas Não é? terapêuticas. Ah, sou um pouco Ela acelerada. é muito acelerada, imediatista, não é? Muita. E eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Eu não É. consigo só, por exemplo, desde isso muito nova. Eu tinha que estudar para uma prova, eu não só conseguia estudar para a prova. Eu tinha que estar vendo uma série junto, eu tinha que estar ouvindo uma música, eu tinha que estar fazendo outra coisa em paralelo para poder conseguir me concentrar e estudar. Porque senão meu cérebro ele Mas, cansava. mas como é que você concentra vendo um monte de coisa? Porque eu não prestava tanta atenção na série ou na música, mas eu Sim. precisava do barulho. Ah, O tá. silêncio, só ficar no silêncio. Deve ter alguma explicação aí da Bia? Sim, Mas, tem necessidade nisso. mas só ficar presa no silêncio 100%, eu ficava muito desconfortável. Não sei se é porque minha casa, quando eu era pequena, eu tinha 3 irmãs mais velhas. De todas, né? A mais nova, a diferença de idade comigo era de 15 anos. Então, a minha casa era um furdúncio de pequena. Eu dormia tarde, acordava, né? Tipo assim, o meu horário, ele não era de uma Também vem de criança uma família de recém-nascida. italiano, italiano fala alto, né? Imagina! Italiano, se você jogar ele na água, ele não morre afogado, porque ele vai falando, vai falando, vai falando e vai nadando. Mas é isso, eu vivi sempre de coisas muito, muito, muito barulhentas e frenéticas. Minha casa sempre foi assim, então eu sou uma pessoa muito agitada. E aí, quando a gente foi fazer essa pauta, eu falei, cara, precisamos ter uma abordagem que funcione para todas as idades. E que atenda essas complexidades de tipo, o mundo ele cada vez mais está acelerado, né? Até porque como a gente tem muita parte de rede social, de por um toque você consegue saber o que está acontecendo no mundo inteiro e você é bombardeado por notícias o tempo todo, então acaba sendo comum você estar ali ligado o tempo inteiro. E isso vai causando um cansaço excessivo. Então, para essa narrativa, para esse bate-papo, a gente teve a presença de 2 convidadas, a Fabi, que ela também tem um projeto voltado para mulheres e ela usa muito da experiência dela, porque ela sofreu com um burnout em 2019. Então ela usa muito da experiência dela para poder ajudar outras mulheres que estejam passando pela mesma coisa ou que estejam em um processo de redescoberta pessoal. Então foi muito legal ela ter trazido a perspectiva dela. Na época que ela sofreu o burnout, ela estava vivendo, enfim, a turbulência da vida dela, trabalhava numa empresa, mas era uma coisa mais governamental, tudo. Então ela não tinha muitos horários, ela estava com 2 filhos pequenos e era aniversário do filho dela a hora que ela descobriu o diagnóstico. Ela foi num médico antes do aniversário do filho e aí ela falou, e agora? Tipo, amanhã eu vou trabalhar, fico em casa, como que eu vou agir perante essa situação? E aí ela até fala que o irmão dela olhou e falou, vai fazer o quê? Ficar vendo filme o dia inteiro no sofá? Aí ela falou, gente... Não é bem isso. Porque são muitos julgamentos. Falar que você está cansada acaba sendo... Nossa, mas você não faz nada o dia inteiro, sabe? As pessoas não enxergam, às vezes, o que você está fazendo por trás. E a gente quis trazer esse recorte focado em mulheres, porque, querendo ou não, é mãe. Então, a mãe geralmente tem muitas preocupações com o filho. Obviamente, o trabalho ele tem que ser compartilhado, mas a gente sabe que algumas vezes pesa mais para um lado do que para o outro. Então, foi o que ela estava falando. Meu, se meu filho passasse mal, eu ia largar o trabalho e eu ia ter que resolver, entendeu? Eu corri atrás de tudo para eles. Mesmo tendo o suporte do meu marido. Mas ainda assim, a responsabilidade maior, porque eu tenho aquela coisa da maternidade muito aflorada e eu quero estar junto, eu quero saber o que está acontecendo. E aí a cabeça fica passando por vários cenários, né? Você tem que se preocupar com a casa, você tem que se preocupar com os filhos, com o relacionamento, com as amizades, com o ciclo social, profissional, enfim, são vários cenários. E aí, quando você escuta vai ficar fazendo o quê o dia inteiro? Você vai ficar no sofá? Tipo, que vida boa? Não é uma vida boa, né? Está exausto, você não está conseguindo mais se sentir você. E isso foi até uma coisa bem bacana que ela falou, que ela não se reconhecia mais, ela já não sabia mais o que a Fabi gosta, o que a Fabi não gosta, quem é a Fabi. Então, trazer essa narrativa foi muito importante. E aí, em paralelo, a gente estava conversando com a Renata Rebelo, que ela também é terapeuta de pessoas, enfim, treinadora de comportamental. E ela trouxe totalmente uma narrativa voltada para isso que a Fabi estava falando, que já tratou muitas mulheres que passaram por situações extremas como essa. Ela nunca chegou a sofrer um burnout, mas momentos de muito cansaço onde ela teve que se afastar um pouco. Ah, Renata. Onde ela teve que se afastar um pouco das coisas e enxergar um pouco mais de cima a situação para que ela não se deixasse envolver
ou se levar por esse cansaço. Uma profissional da área, Exatamente. Então ela tinha já a técnica. E tanto que ela fala, eu como profissional tive Sim. que dar um tempo porque eu sabia que eu estava chegando no meu limite. Imagina uma pessoa que não tem esse treinamento todo, que não tem todo esse estudo. Então é um debate muito interessante e que a gente sabe que permeia muitas gerações. Inclusive, minha tia, né, quando a gente lançou esse episódio, ela falou, minha tia já tem praticamente 70 tem 70 já, não sei, enfim. Mas é a cidade. E ela falou, nossa, eu já me vi muitas vezes nessa posição de querer falar não e de não conseguir dizer não. De tudo bem, né? Aí eu faço. Eu tô cansada, mas tudo bem, eu faço. Tem Ter essa dificuldade, de ter esse problema. E a gente trouxe essas estratégias de começar a tentar falar um pouco mais não para as pessoas e dizer sim para você. Porque você olhar para o outro e falar, olha, agora eu não consigo fazer isso, não é porque você não quer fazer, mas é porque você sabe que isso vai te sobrecarregar e o peso que você vai ter que carregar com essa decisão. Então foi um debate extremamente interessante. Depende da pessoa, é muito difícil, né? É. Porque tem pessoas que acabam assumindo a carga, mesmo sabendo que não vai conseguir, mas vai Exatamente. assumir a carga, né? E aí você falou da tia, né? É, E tem esse lance da família, né? totalmente. Tem aquele lá que fala, eu não posso falar não para minha sobrinha, não posso falar não para minha irmã, não posso, sabe? Acaba assumindo, até a mãe, né? Não posso falar não para minha filha. Vou assumir uma carga maior e vai estressar, fazer, vai chegar uma hora que vai exatamente. falar, eu tô no meu limite, Chega no mas já que eu assumi, eu vou ter que aguentar. É. Né? Bom, vocês colocaram isso em redes sociais também para sentir, Sim. né? Bom, a rede social é uma terra do ninguém. É. Aí você tem o pessoal que acha bacana isso aqui, tem o pessoal que vai criticar. Com certeza, sempre. E aí, e você tem os dois lados. Você tem o homem, você tem a mulher que vai entender o relacionamento abusivo, e tem o homem que vai falar que isso aqui é tudo mimimi. Uhum. Não é? É verdade isso? Olha, graças a Deus a gente não teve nenhum comentário negativo. Opa, Muito pelo contrário. Já é um bom Já é um bom começo. começo. A gente não teve nenhum. Vocês estão mudando a forma das redes sociais, hein? A gente Elon não Musk teve nenhum. que se cuide. Você não sabe quem é Júlia. Mas. Júlia Bia, a transformadora. Mas na hora que a gente lançou na internet, isso era uma questão mesmo. Tanto que todo o projeto foi que eu falei, no começo, ele era 100% pensado só para mulheres. Porque a gente sabia que a chance de ter uma devolutiva negativa é normal. É normal. Infelizmente, porque Você está acostumada com isso, né? trabalho muito com rede social. Então eu vejo muito alguns comentários, principalmente negativos, sobre sentimentos quando a mulher fala, ai, não tô legal. Ah, frescura, você não faz nada o dia inteiro, sabe? Coisas assim. Então a gente já esperava esse feedback. Quando teve a postagem, isso é uma coisa que chocou muito, porque, muito pelo contrário, a gente só teve comentários positivos, tanto de mulheres quanto de homens. E foi aí que a gente mudou a narrativa do projeto. A gente conseguiu ir trabalhando ele, contornando conforme foram passando as etapas. Foi muito natural. Porque no primeiro episódio, que a gente falou de virgindade, foi um episódio extremamente hilário. Eu imagino, em redes sociais, Foi hilário. E a gente tinha junto uma ginecologista que chama Karen De Paul. Ela é incrível. Mas ela fala abertamente, sem realmente nenhum tabu. E era exatamente a profissional que a gente precisava para aquela pauta. Tinha que ser leve. Você não a conhecia. Então, Mais ou- mas é que as pessoas todas dos Sim, episódios também é eram relacionamento seu, pessoas que tinham um contato porque a gente queria começar a convidar mulheres que tinham muito para falar e que a gente sabia que precisavam desse espaço. Então, fomos convidando conhecidas. Eu não era amiga da Karen, não. Eu tinha contato porque já tinha visto ela umas 2 vezes no programa de TV que eu trabalho lá na TV Gazeta, né? Sim, Você sim. Bonita. E como é um programa de saúde, tinha tudo a ver. Então, eu conhecia ela, mas nunca obrigado. tinha conversado. Obrigado. E... Não é que eu trabalho na Gazeta, você é bonita. Obrigado. De nada. E aí, a Karen topou logo de cara e foi super leve o bate-papo. Mas ela é uma pessoa bem clara e objetiva. Totalmente. E assim, ela é aberta num nível que a gente nem esperava que fosse ser tão legal assim esse episódio. Porque ela fala sem problema do que ela tá dizendo, ela fala sem tabu, sem problemas de colocar palavras.
ela é clara, objetiva e ao mesmo tempo muito engraçada na forma como ela conduz. Certo. Então foi super interessante. E junto a gente tinha a Marina, que também contou da experiência dela, que é uma amiga minha. E foi incrível o bate-papo das duas. Elas tiveram uma troca muito legal. E as histórias da Marina são histórias engraçadas. E que ela também conta de forma cômica. Então foi um bate-papo que ele foi muito leve. E por isso a gente acha que talvez tenha alcançado um público maior. Foi um dos episódios que mais funcionou para o nosso público. Na questão de métricas, de engajamento, tudo. E aí foi onde alguns homens se posicionaram. Ou no comentário, né, dentro do próprio vídeo que foi lançado no YouTube. A gente recebeu mensagens no direct do nosso Instagram, né? E também no nosso WhatsApp pessoal, de pessoas conhecidas, falando, nossa, esse tema pra mim foi muito engraçado. Homens falando que, nossa, fiquei com vergonha, mas assisti até o final. Foi um episódio incrível. Então a gente teve muito essa narrativa de homens se envolvendo no debate. E isso foi muito bacana. E aí, por isso mesmo que toda a narrativa do projeto foi alterada conforme os passos foram. Esses vídeos estão ainda no YouTube? Estão todos no YouTube. Então quem quiser pode Exatamente, acessar. é só acessar o podcast Pode Contar no YouTube ou no Instagram, @ei.podecontar. Ei. Isso, ponto, pode contar. Tá. E aí lá a gente tem alguns cortes, né, dos episódios. Tem o link que te direciona para YouTube, para Spotify. Você tem acesso às nossas legal. plataformas de divulgação mesmo. Então, o que muda agora para vocês, essa experiência em rede social? Porque uma coisa, você sempre trabalhou com redes sociais. Sempre. Então você você é bonita aqui na Gazeta, isso aqui, você trabalha com isso aí, faz outras coisas também, né? Mas eu pergunto o seguinte, essa experiência, você mudou o seu modo de pensar também em redes sociais? Com certeza. Porque uma coisa era você tá tocando as redes sociais, porque aquilo tem que bombar, aquilo tem que dar os cliques lá, tem que dar, né? Tem que dar engajamento. Aí de repente você faz alguma coisa, vocês estão no trabalho, é uma psicóloga, você agora é jornalista, mas sempre, né? E assim, essa troca de experiência, de repente vocês colocam isso tudo numa rede social e tem um olhar diferenciado para isso. Fala, bom, a rede social não é só clique, não é só engajamento. Muitas vezes é importante você ter poucos, né? Mas Pessoas fiéis, com conteúdo, qualidade. né? Mais do que simplesmente ficar tique, porque aí é mais fácil pagar, né? Não é? Então, eu acho que pra rede social, isso me fez enxergar um outro lado. Porque, obviamente, eu já sempre trabalhei, na verdade, com a parte de mídias e geralmente conteúdos para outras pessoas. Então, criar conteúdo para outra pessoa e às vezes são conteúdos assim informativos, é uma outra estrutura. Quando você vem para um projeto que ele tem um outro cunho, que é um cunho um pouco mais social, eu não digo nem a questão de métrica, não digo nem uma questão de cliques, porque querendo ou não, para um projeto se manter, seja ele pequeno, médio, grande porte, a gente precisa de investimento. Precisa. E investimento só vem quando o engajamento funciona para todos os lados. Então é óbvio que quando a gente pensou na estratégia de redes sociais, a gente pensou muito em estratégia de engajamento. Em como que as mídias poderiam trazer pra gente um público maior. E o que realmente aconteceu. Quando a gente postava o episódio, ele tinha 3 views na hora. Tipo, tem 3 visualizações e era isso. Quando a gente divulgava no Instagram, ele já aumentava exponencialmente esse número. Aquele que é pago para divulgar, não? Não, tudo orgânico. Quando a gente faz a postagem orgânica, a gente só posta lá para divulgar o conteúdo, mas sem investimento financeiro. Certo. Então, a gente seguiu essa estratégia do orgânico mesmo, para alcançar um público que realmente estivesse interessado nesses assuntos, Certo. que quisesse compartilhar outras histórias e que estivesse disposto a ouvir o que a gente tinha para dizer. Que ainda não os episódios eles passam de 40 minutos, então são episódios mais extensos. E a gente tinha que, de alguma forma, cativar esse público e captar eles. E aí a nossa forma, né, de usar de algum tipo de gatilho era colocando alguns cortes nas redes sociais. E foi aí que eu acho que mudou um pouco o pensamento. Porque até então, vou dar uma informação, vou falar alguma coisa mais... por exemplo, trabalho muito com médicos, né, para rede social. Faço o Instagram de alguns profissionais da saúde. E são pautas mais teóricas. Então eu vou explicar... O que é chip da beleza, por exemplo?
Aí o profissional vai gravar o vídeo, eu vou editar o vídeo, eu vou postar e é isso, ponto. Certo. Já tem um tema definido. Quando eu tive que trabalhar com um formato de podcast, eu tinha que fazer cortes daquele episódio. Então, enxergar o que faria o público se sentir mais atraído. Qual mensagem que a gente estaria transmitindo por meio de um recorte daquele vídeo? O que a gente estaria agregando na vida de uma pessoa a partir daquele momento? Então, por exemplo, no relacionamento abusivo, o corte que eu fiz da Bia, por exemplo, foi um corte que ela falava assim: ah, se você já apanhou, você vai querer apanhar de novo. Tipo, mulher está apanhando é porque gosta de apanhar. Ah, você usou isso, Usei que era isso. pra puxar. Pra né? puxar, a pessoa pra falar, como que uma psicóloga NP tá mesmo, falando né? Notícias isso? populares Exatamente. É uma forma de Puxar chamar a aquela atenção. coisa, E aí depois ela discorre um pouco manchete. mais sobre o assunto. E aí tem o desenvolvimento do negócio. Mas qual que seria o impacto que a gente queria causar? De Sim. tipo, gente, se eu estou passando por isso, se eu estou apanhando, será que eu realmente gosto? Não, não gosta. Eu só não tô enxergando que isso não me faz bem. Então, é uma narrativa que te faz pensar para um lado mais social, que gere um debate tanto para a pessoa que assistiu o episódio inteiro, quanto para aquela que assistiu um pequeno recorte. E aí é muito mais uma questão de sensibilidade do que você está ouvindo, do que você está Bacana. consumindo, do que, enfim, de criar por conteúdo, por criar. Aí a Bia chegou lá e falou, a mulher apanha porque gosta de apanhar, porque você gosta, é isso aí, né? Foi, mas quer dizer, nós ela estávamos usou no- ela usou isso como um gancho para chamar. Fala, que maluquice é Aham, essa, né? sim, né? Que coisa é, quem é essa pessoa? Você foi xingada nas redes sociais? Logo de Não. cara, falou, quem é você? Quem é Muito você? pelo contrário, assim, teve uma Cê- repercussão Muito É. legal. muito grande. Teve uma tia minha que a hora que ela assistiu, ela foi direto lá no Instagram Ela do falou, Pode eu vou. Contar O que e tá deu o acontecendo com a minha... depoimento dela, tá apanhando lá. agradecendo, né? Foi. Se identificando, porque ela passou por esse processo dentro do casamento, né, de relacionamento abusivo. Aham. Foi algo que ela se identificou muito. E essas frases nós estávamos falando dentro do contexto do julgamento das pessoas que Estão de fora estão mesmo. de fora vendo a mulher apanhar Sim, dentro do tem que- relacionamento é. amoroso, né? Então foram essas frases de julgamento. Nossa, mas por que não saiu ainda dessa Ela- relação? é porque Apanhou gosta, uma né? vez, vai apanhar várias, É. né? Como se A fosse culpa é de quem apanha, né? Sempre da isso, vítima. exatamente. Então foi Sempre. esse recorte super legal que a Bia trouxe. E como a gente viu que aquilo logo de cara. Eu sou uma pessoa. Isso é meio. Meu cérebro ele funciona de uma forma meio doida. Mas se eu tô num bate-papo. Como eu trabalho muito com rede social, mesmo que não esteja gravando, tô numa conversa, ele vai fazendo recortes do que eu acho Sim. que é mais interessante. Entendo. Tanto que minha facilidade para resumo é muito grande por conta disso. Eu consigo extrair algumas coisas que automático já vou captando. No que a Bia falou isso, eu falei, caraca, tipo, isso me faria querer assistir esse episódio. Isso me faria refletir sobre julgamentos que eu dei a outras pessoas, coisas que eu já pensei, ou qualquer outro tipo de coisa. Então, para gerar esse debate, esse é o melhor momento. E aí, pegamos um recorte disso, e ao mesmo tempo eu uni com uma continuidade dessa frase. De tipo, gente, não é assim que funciona. Não é bem apanhou porque não, é porque a pessoa não enxerga. Não é simples Não é assim tão simples. sair de uma relação abusiva, né? Porque tem várias questões aí que te prendem a ela. Então foi super interessante nesse sentido de a gente conseguir gerar essa comunicação. Tanto é que o comentário da tia da Bia entrou pro TCC. A gente usou ele como uma ferramenta para mostrar esses Só omite o nome, depoimentos. gosta, né? Não, Não, no projeto precisa. mesmo a gente colocou o nome É. dela, mas... Ela Porque se até identificou, fica um né? pouco mais reservada, E né? como foi muito legal, o que eu falei que pra gente foi super interessante foi ver mulheres tendo coragem de falar. Sabe? Porque às vezes você passou por uma situação, você vivenciou alguma coisa e você não conta. Você tem, é o que a Bia falou, o medo do julgamento. Então, ela se sentir confortável nesse espaço de debate que nós criamos faz com que ela comente o que ela sentiu, o que ela vivenciou. E acho que isso foi o propósito mesmo. Foi a gente conseguir realmente enxergar que estávamos criando um espaço confortável e seguro. Então, já que é um tema tão bacana, e eu acho que dá para usar aí o TCC aí como o ponto de partida mesmo, e falar, ó, até porque já foi, né, o ponto de partida, mas eu digo, fazer alguma coisa assim, porque eu acho que necessita muito. A gente tá, quando se fala em redes sociais, eu tenho as redes sociais, a rádio tem as redes sociais, isso aí é muito, mas eu pouco navego nisso, porque
Eu não vou discutir política, eu não vou discutir religião, eu não discuto nem o próprio futebol, o próprio esporte. Muita gente sabe pro time que eu torço, mas independente de qualquer coisa, eu evito fazer alguma coisa, porque você está sempre exposto, né? Toda hora que você Sim, fala, você deu a sua opinião, você tem que ouvir a opinião do outro. E a opinião do outro é contrária, aí já começa a discussão, já começa a briga. Eu não sei se isso é bom, para mim não é, entendeu? Chega uma hora que você fala, cara, eu quero paz, sabe? Não é nada disso. sim. Então, aí, mas é um tema que tem que ser discutido porque ele não envolve isso, ele envolve o seguinte, uma conscientização, não só para quem está sofrendo aquilo, mas Não. para quem, né, para quem bate, inclusive, Com né? certeza. Tá aí, olha, você tem que refletir melhor, porque o que você está fazendo é completamente errado, sabe? Você tem que ter empatia, você tem que ter uma série de coisas. A Bia, o Instituto, tem workshops que são workshops corporativos, né? Vocês levam esses workshops para empresas, isso, aquilo. E muitas vezes o funcionário que está ali, ou a funcionária, está sofrendo algum tipo de pressão. Ou é o relacionamento abusivo, ou é saúde mental, ou é alguma coisa. As empresas, por exemplo, dá para agregar isso e colocar como um projeto para levar para as empresas, Bia? Sim, é possível, é possível. Cada contexto é um contexto, né? Sim, Mas que a complexidade que existe por trás da comunicação é muito grande, muito grande. Em qual sentido? No sentido das nossas crenças mesmo, do que a gente aprendeu dentro da nossa família, da escola, das relações sociais. Então, eu fiz uma palestra dentro de uma empresa onde o tema era comunicação não violenta dentro do ambiente de trabalho, que foi algo muito impactante para todos nós durante a conversa. Do quanto que é importante as empresas terem um olhar para a pessoa, que é o que a gente sempre conversa. Não somos máquinas, nós somos pessoas, nós temos o nosso tempo, nós cansamos, a gente precisa respirar, a gente precisa comer, precisa conversar sobre o que não está bom. E essa empresa é uma empresa que dá esse espaço para o funcionário falar sobre o que não está bom dentro da casa dele, por exemplo. Então, tem algumas organizações que pedem para que a pessoa deixe para fora os problemas e a hora que entra na empresa foca no trabalho. Mas como assim se eu sou um só? exato. Como assim eu me fragmento dessa forma? Então, se eu estou vivendo uma situação de dificuldade, um processo de luto, por exemplo, como nós estamos vivendo, como é que eu deixo isso fora do trabalho e eu entro para trabalhar? Como é que é isso? Não, não é essa separação. É uma integração. Então, quando eu conversei com essa empresa, eu me alegrei de ver o quanto que a liderança está aberta para conversar sobre o pessoal com toda a equipe. Isso faz muita diferença. Então, dentro dessa empresa, eles têm 2 momentos na semana onde eles chegam no trabalho e conversam como eles estão naquele dia, como que eles passaram a semana, se estão passando dificuldade em casa ou não, se a demanda de trabalho está muito alta para aquele dia, se o outro colega tem melhor condição emocional para assumir aquela demanda. Então, existe esse cuidado humano dentro dessa empresa. Isso foi, assim, muito impactante para a gente. E trazer o estudo da comunicação não violenta para essa empresa reforçou ainda mais esse comportamento de olhar para o ser humano como humano e não como máquinas. Então, não sei se vocês assistiram Tempos Modernos. Sim, Tempos Modernos é mais ou menos isso, né? O cara era uma máquina. totalmente. Hã? Totalmente. O cara era uma máquina. É, deu para fazer uma comparação, é lógico, vocês são muito novas, né? Mas as empresas, antigamente, era bem isso, Sim, entendeu? Você, a hora que você bateu o cartão, colocou o pé para dentro da empresa,
os teus problemas não nos interessam. Exato. Entendeu? Ainda existe muito. Existe, né? Agora, será que não dá para fazer alguma coisa? E eu vou colocar também com a Júlia, já que vocês fizeram esse podcast, será que as empresas não teriam um momento ali, nem que fosse que passasse ali um podcast de 20 minutos para entender, sabe, jogar ali e falar, olha, dá uma olhada nisso aqui, mas com o público dela, lá com o pessoal dela ali, sabe, naquele momento, olha, ao invés de você sair às 18, nós vamos sair às 17h30, vai todo mundo ali no refeitório, na quadra, vamos tomar um café, mas vamos ver isso daqui. 15 minutinhos, uma coisa que não estresse ninguém, que dê tempo, porque você não tira atenção. Mas 15 minutinhos para falar sobre os problemas. E aí, a empresa, né, o lado, porque vai chocar a violência pode chocar a mim, eu vou ficar quieto, mas eu sei, aquilo bateu em mim, o outro está com problema mentais, está super carregado. Será que não dá para fazer alguma coisa nisso? É uma coisa inovadora para a empresa. É uma coisa muito diferente. Eu acho que, às vezes, implementar isso dessa forma, por exemplo, eu trabalho, né, com comunicação e é uma televisão. Então, os horários, por exemplo, são super desconexos. Sim. Quem, às vezes, tá de manhã não tá tarde, quem tá tarde não tá à noite, e aí assim por diante. Então, o que eu pensaria dentro desse formato, que é o que muitas empresas vêm fazendo, a primeira coisa é dar auxílio para que o profissional ele faça terapia semanalmente. Muitas empresas hoje em dia têm esse auxílio terapia, né? Eu acho que isso já é um primeiro passo para começar a ajudar a pessoa a se entender como ser humano e ter um trabalho muito mais, porque assim, quando você tá sofrendo, quando você tá com as suas emoções todas ali enroladas uma na outra, tudo enroscada, o seu desempenho obviamente vai ser menor, porque você não sabe se conhecer, você não sabe o seu limite, você acaba agindo por agir. Então esse seria um primeiro passo para gerar uma conscientização. Mas o que eu acho que seria muito importante e muitas empresas acabam não fazendo é gerar uma interação entre os funcionários. Então, não sei nem talvez ser um podcast para passar durante o momento, mas talvez um debate. Vamos bater um papo, vamos todo mundo descer, fazer um intervalo, mas meio que em grupos, que sejam por horários, uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez no mês. Isso já acaba facilitando a comunicação entre os próprios colaboradores e acaba criando laços, porque as pessoas elas se identificam umas com as outras. E aí o ambiente de trabalho se torna muito mais prazeroso. E aí se você torna produtivo, né? Muito mais produtivo. E aí ela fala em comunicação, até dentro das empresas de comunicação falta comunicação. Exato. Porque é uma empresa, né? Sim. E a empresa ela tem aquele negócio, eu sou uma empresa e se não der lucro, não interessa manter a empresa, sabe? Mas a empresa de comunicação, está faltando comunicação. Normal. Os próprios funcionários, que são todos do meio de comunicação, falta comunicação entre eles. Sim. Você vê que não é só da indústria automotiva, Não, da indústria química. Eu acho que isso acontece em qualquer cenário, na verdade, né? A gente tem várias formas diferentes de administração de empresas, mas a grande maioria peca nesse aspecto, porque é uma linha de produção, você tem que entregar. Então, se você não está servindo, legal, você não é você não é uma pessoa insubstituível, é só colocar outro no lugar que tá tudo bem e vai fazer o seu trabalho tão bem quanto. Então, às vezes essa questão da saúde mental ou de qualquer outro aspecto acaba ficando em segundo plano. Tem um outro ponto assim que eu percebi em muitos trabalhos que fiz dentro das empresas, é que essa questão do lucro, o foco no lucro, né? Então, torna as pessoas máquina. Só que assim, algumas empresas não estavam percebendo que a equipe com a saúde mental prejudicada dava muito mais gasto para a empresa por conta de demissões, afastamentos. Então, a taxa de rotatividade, de turnover dentro das empresas aumentavam a cada mês. E nós fomos, então, passar do qualitativo para o quantitativo e eles perceberam
o quanto que as pessoas que não estão bem cuidadas, que elas não estão saudáveis, elas geram muito mais gasto anual para as empresas. Então, o que eles estavam pensando que estaria facilitando, estava prejudicando no financeiro da empresa. Sim. E a partir disso começaram a investir mais dinheiro, mais recursos na saúde mental dos colaboradores para diminuir os gastos de rotatividade dentro do quadro de funcionários. E assim economiza, né? Exatamente. Prevenir é melhor do que remediar. Exato. Inclusive, uma coisa super legal que na nossa entrevista, né, sobre dismorfia corporal, a gente conversou com a Bia Svati, que ela é psicanalista, ela tá fazendo, inclusive, né, uma pós-doutorado, enfim, em Buenos Aires. E aí ela falou uma coisa que eu não fazia a mínima ideia. Ela falou que lá, todo mundo que põe no currículo, que passa semanalmente, enfim, com um psicanalista para poder falar dos sentimentos, entender as emoções, tudo, é muito mais fácil de ser contratada. Se você não tem no seu currículo que você tem esse contato frequente com um psicanalista, ponto. Você não vai ser nem, talvez, cotado para vaga. Porque eles querem pessoas mais estáveis mentalmente. E aqui de repente, as pessoas omitem porque falam, vou pensar que eu sou louco, né? É uma outra construção, Tem problema, eu preciso mostrar que eu sou uma pessoa normal, que eu não preciso, que eu não vou ao médico, que eu não vou... Não, mas tem que ir no médico, porque você faz a prevenção, né? Então... As empresas estão olhando mais para isso agora. Eu tenho uma filha que é de RH, ela é psicóloga também, mas o negócio da RH, ela fala isso mesmo. Que as pessoas que falam, não, eu estou bem, não preciso de médico, que a gente está muito bem, eu quase não uso meu plano de saúde. Você tem um plano de saúde, você tem que procurar usar. Ela fala, então, esse tipo de funcionário pode ser um funcionário perigoso, porque no momento que ele tiver o problema, já está crônico. Exato. Então aí, dentro da empresa, ele vai se tornar assim uma pessoa que vai ficar ali e a empresa não pode mandar embora, a empresa tem que pagar os encargos sociais, aquele lá custa caro. Então, e ela tenta explicar isso. Inclusive essa questão tem que fazer sim você tem que fazer terapias, você tem que fazer uma série de coisas, porque você vai viver melhor. Com certeza, você e graças a Deus você eu acho produz mais. que cada vez mais a saúde mental vem ganhando espaço. As pessoas não falavam tanto sobre isso no passado e hoje em dia... Foi por conta da pandemia? Olha, eu acho que deve ter tido um impacto muito grande. Antes eu já tinha muitos amigos próximos e pessoas conhecidas que já faziam terapia, mas eu acho que a pandemia acabou intensificando porque ficar sozinho é ter que lidar com você mesmo. E ter que lidar com você mesmo é ter que se entender. Aí quando você não se entende, você tem que ficar naquele espaço trancado, vivendo com as pessoas dentro da sua casa, ou vivendo 100% sozinho, você acaba tendo que lidar com problemas que você geralmente no dia a dia passa desapercebida. E já que ou nós ignora. estamos falando de tabu, falar que, ou procurar um terapeuta, procurar terapia, procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, muitas vezes. Porque um psiquiatra não é só para doido, só para receitar remédio, né? Só para diazepam, essas muito coisas. Além. Né? Não é só isso. Ainda é tabu das pessoas falarem, olha, porque você vê, plano Muito de saúde grande. tem, mas pouca gente utiliza o psiquiatra. Isso, e quem utiliza não fala. Né? Não gosta de falar que já fez terapia, ou que faz terapia, ou que passa em tratamento psiquiátrico. Não, tabu porque mesmo. É um tabu. julgamento. Eu acho que a terapia está começando agora a se normalizar. Até por uma tendência das redes sociais. Então, o que eu vejo muito, tem agora o TikTok, né? Dominando tudo. E aí tem alguns vídeos dentro deles onde pessoas falam, não sei se você já ouviu esse termo, red flag. Que são as bandeiras vermelhas que a gente pode estar vendo numa pessoa pra, tipo assim, vou me relacionar, seja pra ter amizade, ou seja pra ter um relacionamento mesmo, a dois. São esses pontos. E o que as pessoas falam muito, tipo, todo mundo tem que fazer terapia. Gente, se o cara não faz terapia, não tem como manter um relacionamento, porque ele não vai saber me tratar. Então, virou uma tendência, principalmente entre mulheres, que é um nível mais fechado, assim, de terem que fazer terapia sempre. Porque virou um hábito. E aí, falar sobre isso é mais tranquilo. Agora, falar sobre questões psiquiátricas, ou, enfim, de você tomar remédios, ainda é um tabu. Aí, realmente... Tipo, não, eu não tomo, eu não sou louco, não preciso disso. E aí entra nesse universo. Não sou louco.
É uma desconstrução social essa, né? O tempo inteiro Tem tem que... uma caminhada pela frente. Exatamente. Olha, o Instituto foi criado aí dia 1º de julho de 2023, aí ainda vai aí para... Dia 1º agora, bom, é julho, 6 então você vai meses, contar o né? mês de julho todo, né? Então você ainda tem 6 meses aí, ainda está engatinhando. O que vocês querem fazer daqui para frente agora, utilizando tudo isso, essa experiência, essa coisa nova, o trabalho, né, o trabalho do TCC, talvez, eu não sei, vou falar por mim, mas acho que ele te abriu um leque diferente. Uma coisa é você ter pensado o TCC, outra coisa é você falar, bom, vou botar ele em prática, falar, pô, ele é muito mais do que aquilo que eu imaginei. Sim. Né? E qual é a meta daqui para frente? Quer falar? O seu projeto do Instituto? Posso falar? A Bia tem vários projetos pro Instituto dela, depois eu entro com o podcast. O Instituto hoje, ele oferece palestras, workshops em grupo, tanto dentro das organizações, como para pessoas físicas também. Então, a meta para o próximo ano é abrir agora o grupo Comunicação e Cura, que é uma mentoria que o Instituto faz para pessoas físicas e pessoas jurídicas também, que é totalmente voltado para o relacionamento com si mesmo. Então, lá dentro da Comunicação e Cura, então, nós trabalhamos a relação da pessoa com ela mesma, a partir da relação dela com os pais, da relação dela com a sociedade. Então, é um processo de autoconhecimento profundo para que a pessoa possa aprender a refinar a comunicação dela. Então, para conversar com o outro, precisa aprender a conversar com si mesmo. Para poder elogiar o outro, precisa aprender a se elogiar. Então, se uma pessoa é muito crítica com os outros, certamente ela é muito crítica com ela mesma. Então, nós vamos trabalhar essa autocrítica. Se uma pessoa é muito julgadora com outra pessoa, certamente ela é julgadora com si mesma. Então, vamos trabalhar o autojulgamento, para que essa pessoa possa refinar a comunicação e melhorar, harmonizar as relações dela. Então, como essa é uma questão muito presente de conflitos nas relações devido à falta de comunicação ou à agressividade na comunicação, esse é o foco da comunicação e cura, né, que é aplicada em grupo, tanto para pessoas físicas como para pessoas jurídicas. Então, essa é a meta do Instituto agora, em 2024, é abrir esse processo para as empresas e para as pessoas físicas. E aí a comunicação, para que isso chegue às empresas e às pessoas físicas, fica na mão da Ju. Exato. Ajuda. Porque como é que vai chegar isso até as pessoas? O que eu e a Bia, a gente trabalha bastante é principalmente na rede social dela. Porque ela já tem uma rede social onde ela tem muita, como eu posso dizer, presença. Ela sabe se expor muito bem, assim, positivamente, de opinar o que ela acredita, o que ela pensa, enfim. E aí trazer isso, principalmente para as lives que ela costuma fazer, acaba gerando essa comunicação com o público, onde ela consegue divulgar em todos os âmbitos esses trabalhos que ela vem fazendo e que ela tem, né, a prospecção de estar fazendo para o próximo ano, enfim. E agora já em relação ao podcast, que é uma coisa muito ainda nova, né? Não. Porque, como eu disse, é um projeto 100% que a gente pensou do nada, tive que elaborar do nada, e se tornou tudo. Se tornou muito mais do que a gente estava imaginando que seria. Você não esperava isso? Não, Não? não esperava. Você não imaginava isso, que ele podia explodir Não. assim? Não? Não imaginava. Porque quando eu fiz, eu queria muito 10, né? Tipo, Sim. eu quero 10, quero 10, quero 10, então tem que ser um projeto bom para um 10. Quando a gente apresentou, o feedback que eu tive foi, primeiro, isso está muito mais do que um projeto de alunos, tá? Um Sim, projeto profissional. Pelo que eu li, eu vi assim, estava muito mais do que um TCC, sabe? Eu achei que passou do TCC. E foi exatamente esse feedback que a gente teve. Então foi muito legal. E aí a gente foi, né, eu e a Ju, indicadas ao ExpoCon, né? Que é o Congresso de Comunicação para projetos feitos por alunos no ano de 2023. A gente foi indicada.
Então gerou já um... Caraca, calma, deixa eu parar para analisar, porque o que eu imaginava foi além. E aí são portas que se abrem, são perspectivas agora diferentes. E é aquilo que eu já conversei com você da outra vez. Eu não sei o que vai acontecer no próximo ano na minha questão profissional. São muitas Mas você é uma mudanças. pessoa imediatista. Como é que você não quer pensar no ano que vem? Então, Você já está pensando em agora. Eu 2025. estou tentando não pensar. Não, você vai tirar umas descansar. férias, então. Eu vou tentar, vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos da minha novela mexicana. Mas, em tese, o meu contrato acaba em 29 dias hoje. Ah, Que aí eu já, tipo assim, acabou o contrato com o estágio. Obviamente, eu vou manter a empresa. Tenho muitos projetos pessoais, né, em relação à minha empresa. Até porque comunicar é uma coisa que eu amo. Seja comunicar para outras pessoas, comunicar para mim, comunicar com um todo é muito de quem eu sou. Então, juntar esse projeto às minhas perspectivas futuras, às minhas vontades futuras, é algo que realmente começou a piscar na minha cabeça. Depois, principalmente da banca e do feedback que a gente recebeu, me fez enxergar de uma outra forma esse projeto todo. E aí, assim, é aquilo que você falou. Não tenho mais o estúdio, por exemplo, da faculdade, então agora é o momento de reestruturar a ideia, de entender as demandas, de como que funcionaria. Tem toda uma questão de cronograma, de estratégia, de trazer outras pessoas, de vender essa ideia para marcas, porque querendo ou não, é um exato. projeto que pode sim ter outros patrocínios, ter outra visão, uma coisa mais de marketing em cima, mais elaborado, mais muitas pensado. empresas, eu estou me dando aqui, mas eu acho que muitas empresas que têm, assim, mas não que use isso só como subterfúgio, mas que Não. realmente olhe a responsabilidade social Sim, como algo muito relevante no seu balanço social da empresa, vai olhar um projeto desse, vai olhar o Instituto como alguma coisa que só vem me agregar. Com Então, certeza. eu não estou gastando dinheiro, eu estou investindo numa coisa exatamente. e ligando meu nome a um projeto que certamente vai ser um projeto de sucesso. Sim. Com Tá? certeza. Só precisa disso. Então, e você sabe disso, você, Bia, que você fala em comunicação também, a Júlia, sabe que o bom mocismo não existe, Não. né? O bom mocismo não. As pessoas, quando investem o negócio, é que ela tem um olho ali no futuro, certeza. olhando alguma coisa que pode agregar. Agora, tudo bem, é do jogo. Sim, Sabe, é do jogo. não é um problema. Não é o problema. O bom, sabe, então, o bom mocismo não existe, mas também não é o problema. Que boas empresas com marcas, né? Também não adianta uma empresa que tenha problemas querer, Não. porque aí você também recusa a empresa. Eu acho que tem que ser uma coisa que funcione para os dois lados. Exatamente, que realmente ela tem essa preocupação. Com certeza, até porque não é o podcast ele não é só um projeto para, como eu posso dizer, agradar o público. Exato. Ele é um projeto para gerar discussão. Ele é um projeto que tem fundamento E você envolve pessoas. e que envolve pessoas. Sentimentos. Exatamente, porque são envolve- histórias. então, E desde o início, a tecla que eu vim batendo é que nós queremos que as pessoas se sintam realmente ouvidas. Exato. Quero que as pessoas se sintam confortáveis e que seja um espaço seguro. Porque você falar do que você viveu, você falar do que você sente, é muito delicado. É muito. Às vezes você nunca conseguiu abrir isso. E aí você vai para um lugar onde não respeita a sua história. Pra mim não teria sentido um projeto como esse. Eu vi um projeto uma vez que eu achei extremamente bonito. O nome é bacana, já que vocês falaram em terapia. Chama Terapia. Não é? Tá nas redes sociais, muito bacana. Então é um momento em que qualquer um homem, mulher, o podcast é feito na pia, a pessoa lavando os pratos, isso aqui, e contando a sua história de vida. Muito legal. Muito bacana, vai lá, terapia, é terapia. Terapia. Então eles só colocaram os hífens ali. Mas achei muito bacana,
Porque foi uma coisa que eu falei, pô, até eu vou pegar a pia lá em casa, o pessoal vai ficar contente, que vai falar, poxa vida, aí, até que fim você foi lavar a louça só para participar do podcast, né? Mas achei muito bacana, porque isso aí é feito da casa da pessoa. Sim. Aonde é? É na casa de cada um tem a sua pia, cada um Aham. vai. E aquele dia é feito lá gravado. Então, é aquilo, dá uma olhada nisso Vou aí que eu achei pesquisar. terapia. E eu achei Terapia. muito bacana, quer dizer, são coisas que. E assim, tava arrebentando aí, todo mundo. E é gozado, porque a história é de um, e daqui a pouco o outro conta aquela história com humor, que você dá Sim. risada. Outro você fala, coitadinho, como sofreu esse ser humano, como pode Com Deus certeza. fazer isso com uma criatura? Sabe, tem essas coisas. E eu acho que. E aí mexe com pessoas. Com né? certeza. E você aí Sim. tem que ter um cuidado muito grande, até para envolver uma marca, para que aquela marca não se torne, que não use aquela pessoa como gancho para venda. Com certeza. A história como um gancho Não para tem venda. como. E isso até é uma coisa que eu acho que. É o que a gente já tinha conversado, né? Minha relação com a Bia foi... A gente começou a fazer essa troca, né? De trabalhos, onde ela batia papos super intensos comigo pra eu me entender melhor. E ao mesmo tempo eu trabalhava nas redes sociais dela. Então, eu acho que ter essa prévia antes de começar o projeto de TCC, onde eu conversei muito com a Bia, me orientei muito com ela e comecei até a rever algumas coisas da forma como eu falava. Eu sempre fui muito, como eu sou muito 1, 2, eu quero que as pessoas sejam igual a mim muitas vezes. E entender que cada um tem o seu tempo e respeitar isso, eu acho que foi crucial para que esse projeto fosse da forma como foi. Entendo. Porque eu gosto muito de falar, eu gosto muito de comentar as coisas. E às vezes a pessoa quer só ouvida. Percebe-se. Jura? Achei que ninguém tinha visto isso. Mas eu acho que foi super importante, porque, querendo ou não, eu consegui trazer espaço Sim. para que os outros falassem e eu fosse uma ouvinte ali. Entender que a pessoa tem o tempo dela e que as histórias são semelhantes muitas vezes, mas cada um do seu jeitinho. Me despertou aqui uma pergunta aqui para vocês. Olha, vocês colocaram isso aí nas redes sociais. Sim. 10 episódios, né? Isso. Não, foram 5. 5 episódios, perdão. Era para ser 10, virou 5 É. episódios. E pararam. Hum. As pessoas não estão cobrando Sim. a volta? Aham. A volta é que nem Dorama. Aquele seriado chinês, coreano lá, que virou uma febre. Virou Quero o febre. primeiro, quero o segundo, quero o terceiro. As pessoas não estão cobrando. Como é que vocês fazem? Qual é a devolutiva? Aguardem os próximos capítulos. Foi isso A tua novela foi isso que eu mexicana. falei bastante. Quando as pessoas me perguntaram, Ju, e aí, o que vai acontecer? Minha resposta era, vou ter que esperar e ver como o barco vai andando agora. Não dá pra tomar uma decisão precipitada e falar, ok, semana que vem eu começo de novo as Sim, gravações. sim. Porque, querendo ou não, ainda tem o final de ano é um pouco mais conturbado. E eu saí de um momento de uma pressão gigantesca que eu mesma coloquei em cima de mim. Tenho consciência 100% disso. Então aí você vai procurar A Bia pra no resolver Instituto. Ela vai fazer o pós-podcast. Porque eu sei que é uma coisa que eu coloquei em cima de mim. Essa pressão de querer tirar o 10 cansa, né? Tipo assim, queria. Você sempre foi assim? Eu quero 10? Sempre. Quer dizer, no Porque eu que fui fazia Eu sentido. vou ser honesto, eu fui um aluno medíocre. Eu também era um pouco na escola. Entendeu? Eu Só acho gostava que... de algumas coisas. Eu tinha meu lado rolando lero. Quando o professor perguntava, eu falava, amado mestre. Pá, sabe, você tem aquele troço do... Assim, tinha matérias que não entravam na cabeça. E tinha outros que eu simplesmente era apaixonado. Era apaixonado. Eu acho que desde pequena, tudo que eu gosto de fazer, eu quero ser a melhor. Ah. Eu tenho isso de querer sempre me superar. Não é nem... Mas isso é explicável. Porque você tem 15 anos a menos que a sua irmã, não é? É a minha mais nova. É a mais velha, são 18 anos de São diferença. 18 anos. Então ela falava assim, quando ela era pequenininha, ela falava, quem não é a maior tem que ser a melhor. Isso Bia explica. Você viu? Não é? Talvez esteja na hora de começar a desconstruir essas coisas. Mas eu sempre quis ser muito boa naquilo que eu faço. E que é aquilo que eu realmente gosto. Mas não é... É muito natural, sabe? De
se eu vejo um projeto, uma coisa que me dá um gás, acende uma coisinha no coração, eu quero fazer aquilo muito bem feito. Porque eu sei que aquilo vai me deixar muito realizada. Obviamente, tem uma pressão gigantesca, porque eu queria o 10. Se eu tirasse 9, eu sei que eu teria ficado chateada. Me conhecendo, eu teria ficado muito chateada. Porque eu sei que eu dei 300% de mim ali naquele projeto. E não teria sido suficiente. Você Aí, nunca, também você, explica. você nunca praticaria esporte. Eu faço só luta. No resto, primeiro que eu sou Mas horrível. você não vai competir, né? Jamais. Até porque você pode Se ser eu perder, apenas eu vice-campeã. É. E ser vice o que, que é? É o melhor dos piores? Não. Não, não é. O vice não é o Mas- melhor dos piores. Fracasso. É uma, isso, é uma você olha questão de isso. frustração, de ter que aprender a não. lidar. É uma questão, inclusive, que eu sempre quero fazer o melhor. Então, se eu não consigo, realmente é uma coisa que me frustra. Então, é uma questão, sei lá, que tem que ser trabalhada, estudada, nada. E aí você tem a Bia. Aí. Até a Bia. Isso Bom, não é da você- Júlia, né? Isso é da sociedade. Você sabe que hoje é o dia da capoeira. Não Você, sabia. tá aqui, ó. Eu trouxe você justamente porque é o dia da capoeira. Mas também é o dia de ação de graças, é o dia do combate ao câncer infantil e do início da intentona comunista aqui no Brasil. Olha só. Olha Eu só. recebo aqui umas coisas aí, todo santo dia sobre isso. E nós estamos falando em luta, tem o dia da capoeira aí. Mas então você não. Agora, a Bia sim, né? Bia, você iria participar. Bia, você tem aí. Só faltava o Haddad, né? Que aí você, Bia Haddad, você podia estar lá, primeiro set, segundo set, terceiro set, aí você. Né? Mas então, você vê assim, essas. Autocobrança, né? Mas não pode ser assim, né? Eu sempre soube que eu nunca seria o primeiro da classe. Na época que eu estudei, e aí eu vou falar da sua mãe, Bia, eu não vou falar da Patrícia, porque a Patrícia é um pouco mais nova, mas do seu pai, eles lembram que a escola começava no primário. Então era grupo escolar. E eu estudei no Eduardo Prado. Grupo escolar Eduardo Prado, você fazia 4 anos, depois você fazia uma admissão, depois você entrava para o ginásio, para depois, bom, enfim. E assim, não se podia esperar muito. Eu sabia que eu nunca ia ser o primeiro da classe, que eu nunca ia ter uma medalha, porque tinha aquele negócio das competições, a professora dava medalha para o primeiro aluno. Eu nunca ganhei medalha na minha vida. Então eu achava que. Então eu preferia achar o seguinte: a professora gosta mais dele do que de mim. Pronto, eu resolvi o meu problema. O meu problema já estava solucionado. A professora gosta mais dele do que de mim, tudo bem, mas é um ano só. Ano que vem tocou outra professora, não tem problema nenhum. Eu lembro de todas elas. Mas eu vejo que não era assim, que realmente eu não era um bom aluno, né? Em todos os sentidos. Porque eu bagunçava, minha mãe era chamada na escola, tinha os problemas, bom, enfim. Mas aí eu fui levando e cheguei. E aí o que muitas vezes nos consola tem um jornalista. Esqueci o nome dele, trabalhou na Folha de São Paulo, trabalhou também no Jornal da Tarde, vou lembrar o nome dele. Ele foi jornalista a vida toda sem nunca ter concluído a faculdade. Sem nunca ter concluído. E ele estudava aqui. Ele ficou 22 anos aqui para tirar um diploma. Porque ele faltava, ele não ia. Mas ele não era um cara, ele é Lourenço de Aféria. Lourenço de Aféria. Quem conheceu Lourenço de Aféria sabe muito bem o potencial que ele tinha. E ele levou 22 anos para se formar. Mas ele não era medíocre. Ele falava só, eu não tenho paciência para sentar. Eu faltava na aula, eu cabulava. Você não sabe o que é cabular, né? Matar a aula. Matar a aula. Mas cabulava, bom, enfim. Era tudo isso. Mas eu acho que não. Eu não estou aqui também para ter. Sabe? Senão eu vou começar a cobrar. Eu vou. Não, mas eu acho que até uma questão Mas de. é legal Como eu isso. tô muito inserida desde cedo com rede social,
Tem uma questão de cobrança por você Sim. ver muitas pessoas vivendo coisas semelhantes a você e aquela questão de uma comparação. Então, isso era uma conversa que eu tinha muito com a Bia, de tipo, preciso aprender a lidar com isso, porque é uma coisa que eu não demonstro. Se eu ficar frustrada, eu não vou te demonstrar que eu estou frustrada, mas eu sei que eu vou estar sentindo aquilo. Então, eu não deixo impactar na hora que a pessoa tá olhando. Quem não me conhece não vai perceber nada, mas eu internamente vou saber que eu estou sentindo uma frustração de alguma forma. Mas é uma coisa que tem que ser trabalhada, com certeza. Mas eu acredito muito que tem essa questão de ter crescido num universo muito. Mas você não da tem uma comunicação. família que te cobrava muito, não, né? Até que não. Minha mãe nunca foi de. Não. Tanto que a mãe falava, tipo assim, dê o Faz seu as coisas melhor, no seu mas tempo, fica né? tranquila. Eu nunca fui aluna nota 10. Nunca fui, tipo, de escola, nem na faculdade, assim, nota 10. Só em coisas que realmente eu gostava. Eu sempre me envolvi em projetos por fora. E nesses projetos por fora, eu sempre era muito boa. Porque eu realmente me dedicava a eles. E questão de estudo, era só coisas que realmente faziam sentido pra mim. Você é criativa. Muito. Me considero uma pessoa muito criativa. Isso aí que é bom, né? Pelo menos tá conversando aqui, já tá antenada, já tá pensando em alguma coisa. Olha, essa conversa aqui já dá para pensar numa coisa ali no futuro. É exatamente isso. Eu acho que é legal isso aí. Também, ó, não dá para se cobrar muito da vida, né? É verdade. Quantos anos existe esse planeta? E quantos anos nós vamos viver nele? Que é tão ínfimo, mas tão ínfimo. Exatamente. Que, olha, eu tenho que passar aqui da melhor forma possível. Não é verdade? A gente Eu- precisa olha, desconstruir isso de É não lógico que se você não suficiente, né? viver e deixar um legado para quem vai chegar, senão também tua existência não valeu de nada, Com né? certeza. E, inclusive, só pra pontuar, isso é uma coisa que a gente levou muito em conta também no podcast. É. Eram assuntos que, pra nós, precisavam ser conversados de alguma forma. Então, assuntos que a gente se identificava, assuntos que a gente tinha dúvidas e a gente pôde se colocar muito presente. Tudo que foi feito em todos os debates, muitas vezes houve uma identificação por parte minha e da Ju enquanto apresentadoras. Porque, obviamente, assim como todas as pessoas, a gente também tem questões particulares que precisam ser trabalhadas. E num espaço de debate aberto dessa forma, fica muito mais fácil da gente enxergar que eu me sinto dessa forma, você se sente dessa forma, fulano também se sente dessa forma, e que tá tudo bem. Que juntos a gente pode formar uma rede de apoio onde a gente se entende e consegue trabalhar isso de uma forma mais colaborativa. Longe de mim, nós estamos chegando já no final, longe de mim, Bia, de querer falar, você é uma pessoa nova, né? Então, longe de mim. Mas eu digo, a Ju, ela é muito nova. Ela vai apanhar um pouco, vai tomar muita chibatada até aprender, né? A vida dá um pouco disso. Aí chega o momento que fala assim, vem cá, estou perdendo meu tempo. Não, é bacana esse negócio, você tem que ter um olhar no futuro, entendeu? Mas chega no momento que você fala, peraí, eu também sou humano, eu também tenho o meu direito, Exatamente. entendeu? Tenho o meu direito de errar sim, tenho o meu direito de cair, tenho o meu direito de levantar. Que a vida é isso, Júlia. Por isso que a frase sobre nós não somos máquinas, não que eu tô somos falando humanas. que a Bia já passou por isso. A Bia não, porque a Bia é nova também. Calma aí, né, meu? Estou passando, É. né? O autoconhecimento é infinito. É lógico. Infinito. É Vão lógico. mudando de fases, né? Uhum. E a gente vai se aperfeiçoando. Ó, o papo está muito legal, mas eu queria ver esse TCC, né? Acontecer aí como não uma conclusão de curso, mas assim, com alguma coisa que vai ter sequência, porque eu acho que a gente tem discutido aqui várias coisas nesse sentido. Você fala aqui em sexo na terceira idade, mas nós discutimos muito etarismo aqui. Uhum. Você fala muito sobre a vida depois de 60, de 70. Hoje falar em terceira idade, 60 anos, isso acho que terceira idade é 90 anos. Calma aí, nós temos tempo ainda, sabe? Que aí você pode se aposentar aos 90, vou curtir a vida, agora sim, entendeu? Ter o tempo. A medicina está aí para prolongar, né? Sim. Eu, como tenho certeza que eu sou da linhagem de Matusalém, eu devo ficar mais um tempo por aqui, até porque eu não tenho pressa nenhuma de ir embora daqui, tá? Eu amo
Eu amo esse mundo, eu amo. Ah, o mundo não presta. Tá bom, não presta pra você, pra mim tá legal, tá bom demais, é assim que ele tem que ser, tá ótimo. Tá ótimo, não tem pressa nenhuma. A gente tem que fazer esses acordos, né? Nem eu te procuro, nem você me vem atrás de mim. Então, Vamos ver. o desconhecido que fique pro lado Com de lá, certeza. tô fora. Tá bom? Júlia, muito obrigado mesmo. A gente vai se vendo obrigada. outras Com vezes, né? certeza. Até porque a Júlia tem uma empresa, né? E a gente tem aí as relações comerciais. Sim, ótimo. Humanizadas. É. Com certeza. E Bia, obrigado. Eu estou com o teu material aqui Também guardado, agradeço. aqui, estou sempre consultando, mas eu queria bater mais papo, porque agora também vem o finzinho de ano, isso aí deixa as pessoas um pouco mais, algumas pessoas vão ficar um pouco mais sensíveis, né? Outras vão ter aqueles negócios de se recolher Sim. por problemas aí Inúmeros. né? Mas tem outros aí que vão ficar esfuziantes, vão ficar uma porção e depois vai ver que a realidade não é bem aquilo, né? Com certeza. Final de ano é um ponto de atenção para a saúde mental. É onde acontece muitos suicídios. Né? Por conta desse fechamento de ciclo e essa autocobrança, como ela trouxe, por exemplo. Então, tá encerrando o ano e eu não vou me dar o meu 10. Ah, mas ela já tomou o 10, agora pronto. É uma frustração. Se você for desfilar na escola de samba, você quer 10. Algumas Aí coisas. é de bateria, Não, eu quero algumas 10. coisas eu até entendo. Quando não tá só 100% no meu alcance, né? Óbvio. Mas outras são mais delicadas. Tá bom. Legal, ó, então nós estamos terminando o Metrópole em Foco de hoje. Quero vocês novamente Com aqui certeza. conosco, mas Sim. vamos dar tempo ao tempo, tá certo? Certo. E quanto ao podcast, vamos estudar, quem sabe Por favor. Quem sabe a gente arruma Expande. alguma coisa Eu nesse acho. sentido aí e certamente vai acontecer, tá? Muito obrigada Mas isso pelo fica para os convite. próximos capítulos da novela mexicana. Muito grata. Terminando o Metrópole em Foco de hoje, lembrando que esse programa tem o oferecimento de Sicredi, que é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Agora você vai ficar aí com o Cadu Rodrigues, ele que traz aí a atualização do trânsito aqui na cidade de São Paulo, já nessa manhã, ainda manhã de quinta-feira chuvosa, né? Vamos ver como é que se comporta o trânsito aqui na cidade de São Paulo. E aí nós voltamos amanhã, ok? Tchau!